Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das partes mais dinâmicas do livro de Mateus, que são os capítulos 7 a 9. Sabe, é bem aqui que ensinamentos super profundos se transformam em demonstrações de poder que são, assim, inacreditáveis. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. O que acontece quando palavras cheias de sabedoria viram poder de verdade, na prática? É essa jornada que a gente vai fazer agora. Bom, para começar, vamos focar nos princípios para uma vida sábia. São aqueles ensinamentos essenciais para um jeito totalmente diferente de viver. E tudo começa com o finalzinho do famoso Sermão da Montanha. Jesus usa uma metáfora aqui que é, olha, genial. Ele fala sobre essa nossa mania de focar no cisquinho, no pequeno defeito no olho do outro, enquanto a gente ignora uma viga de madeira inteira no nosso próprio olho. A mensagem é bem clara, né? Olhe para si mesmo antes de criticar. Logo depois, a instrução sobre a oração é super direta, sem rodeios. É um processo de 3 passos bem simples. Peçam, procurem e batam. Isso dá uma ideia de persistência, sabe? De confiança, com a promessa de que, no final, a porta vai se abrir. E essa ideia de agir com base no que se escuta é o ponto central de uma parábola muito famosa. Primeiro, a gente conhece o construtor insensato. Ele ouve todos os ensinamentos, mas não faz nada com eles. O resultado? Uma casa construída na areia, que vem abaixo na primeira tempestade. Uma base fraca leva ao colapso. E aí, em total contraste, vinha o construtor sábio. Ele ouve as mesmíssimas palavras, mas ele coloca em prática. Ele constrói a casa dele sobre a rocha. E quando a tempestade chega, a casa fica de pé. Firme. A lição é que a ação é o que cria um alicerce sólido para a vida. Agora, segura aí, porque a história muda de ritmo. A gente sai um pouco dos ensinamentos teóricos e entra na ação pura. Essa parte é sobre uma fé que surpreende, um encontro tão inesperado que deixou o próprio Jesus maravilhado. O que a gente lê em seguida é impressionante. Um oficial romano, alguém que nem fazia parte da comunidade judaica, chega e diz: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Pensa só, ele entende o que é autoridade e acredita no poder da palavra de Jesus, mesmo à distância. E a reação de Jesus a isso é de puro espanto. Ele diz: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. O ponto crucial aqui é que a fé mais exemplar que ele encontrou veio de uma fonte totalmente inesperada, desafiando todas as expectativas da época. A partir daqui, os eventos se aceleram de um jeito incrível, demonstrando uma autoridade sobre o que parecia impossível, sobre a natureza, sobre as doenças e até sobre o mundo espiritual. Acontece uma série de curas, uma atrás da outra. Um homem com lepra é purificado na hora, a sogra de Pedro, que estava com febre, é curada, e quando a noite chega, muitos outros são curados e libertos. Cada ato desses reforça essa ideia de um poder que vai além dos limites da medicina ou da física. E esse poder não se limita às pessoas, ele se estende à própria natureza. No meio de uma tempestade violenta, com o barco quase afundando, Jesus simplesmente repreende o vento e as ondas e tudo se acalma. Os discípulos ficam pasmos, se perguntando: mas quem é este homem? Se já não fosse o bastante, a demonstração de autoridade sobe para um outro nível. Ele confronta 2 homens extremamente violentos, possuídos por demônios, e com uma única ordem, os espíritos são enviados para uma manada de porcos. O evento é tão poderoso que os moradores da região ficam com medo. Bom, era de se esperar que todo esse poder acabasse gerando um debate, né? O próximo evento combina uma cura física com uma alegação de poder espiritual que causou uma enorme controvérsia. Imagina a cena, um homem paralítico é trazido até ele, e a primeira coisa que Jesus diz não é sobre a cura, mas sim: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Para os mestres da lei que estavam ali, isso era blasfêmia pura. Afinal, na cabeça deles, só Deus podia perdoar pecados. E é aí que ele lança um desafio, uma pergunta brilhante para encurralar os críticos. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Uma coisa é invisível, a outra é visível. Como provar a primeira? A resposta vem com uma ação concreta. Para provar que ele tinha a autoridade invisível de perdoar pecados, ele realiza o ato visível. Ele diz ao homem para se levantar e andar, e o homem se levanta. A cura física se torna a prova da autoridade espiritual. Tudo isso nos leva ao nosso tema final, que é talvez um dos mais revolucionários:
Um convite que desafiava todas as normas sociais da época, o chamado para os considerados imperfeitos. Para a gente entender o impacto disso, a gente precisa de um pouco de contexto. Naquela época, os cobradores de impostos, como Mateus, eram vistos como traidores do próprio povo. Eles eram marginalizados por trabalharem para o Império Romano. Eram verdadeiros párias sociais. E no meio disso tudo, Jesus vê Mateus lá no seu posto de trabalho e faz um convite que não podia ser mais simples e direto. Siga-me. E Mateus larga tudo na hora e o segue. E a primeira coisa que ele faz é dar um jantar com vários outros pecadores e cobradores de impostos. Quando criticam por se misturar com esse tipo de gente, a resposta de Jesus define toda a sua missão. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. É uma mensagem de inclusão radical. Então, o que a gente tira desses capítulos? Primeiro, sabedoria de verdade é ouvir e agir. Não adianta só um dos dois. Segundo, a fé pode aparecer nos lugares e nas pessoas mais inesperadas. Terceiro, uma autoridade foi demonstrada sobre tudo: doença, natureza, espírito. E por último, a missão era focada no perdão e em trazer para perto quem era excluído. E isso nos deixa com a pergunta para pensar. Se o convite é esse, para um caminho de sabedoria que é radical e de uma ação que inclui a todos, quem mais vai se juntar a esse movimento? Essa nossa análise é só o começo de uma jornada muito maior. A história continua.